E aí galera, tudo bem? Estamos aí para mais um vídeo, mais uma conversa rápida. Só gostaria de sinalizar antes que tem uma galera que está visualizando o vídeo e que eu agradeço bastante. Tem uma galera também no Facebook, no Instagram, que estão curtindo a divulgação. Mas eu acho que tem gente que está vendo e não está se manifestando por mero esquecimento, né? Então, se manifestem, comentem lá, critiquem, analisem, entendeu? Coloque o posicionamento de vocês, falem bem, falem mal, né? Mas se manifestem para que eu tenha o retorno, né? O feedback, porque os vídeos estão tendo uma boa visualização, mas eu estou sentindo falta do canal do diálogo, né? Então, se vocês puderem se sentirem à vontade, coloquem lá as impressões de vocês, principalmente aqueles que discordarem, porque aí a gente abre o debate, que a intenção, na verdade, da reflexão é essa, né? Provocar o debate, né? E o tema que eu já tinha também pré-programado naquela lista dos temas iniciais, que eu decidi colocar para hoje, né? É o que eu chamo de a crise da verdade, né? A gente vive um momento em que, em tese, nós não temos mais como saber de primeiro momento, né? O que é verdade, o que não é verdade. E eu não estou colocando só na questão óbvia dos fatos que acontecem, ou dos fatos que a gente é informado, ou que a gente tem conhecimento, se eles de fato aconteceram, ou se aconteceram daquela forma, né? O que eu chamo de crise da verdade está relacionado à tecnologia, né? Que se por um lado ela foi positiva, porque permitiu que qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa com acesso à internet, possa divulgar as suas expressões, as suas opiniões. Ao mesmo tempo, o volume de gente falando sobre coisas, aparentemente, tornou confusa a possibilidade de se extrair do que circula nas redes, principalmente na internet, e se extrair o que é realmente verdadeiro. E, na verdade, na prática, o que acontece é que, embora existam milhões de pessoas com acesso, meia dúzia, poucas pessoas é que na verdade dominam esse conhecimento, essa divulgação. A maior parte das pessoas simplesmente replica aquilo que recebe, com ou sem reflexão. Na maioria das vezes, sem reflexão. É só a gente fazer uma análise, por exemplo, da nossa prática individual, pessoal, de acesso às redes sociais. Na maioria das vezes, absolutamente, eu tenho certeza disso, você mais curte e compartilha conteúdos do que cria conteúdos, do que programa conteúdos. Claro, coisas lúdicas, coisas leves, piadas, sacadas, coisas supostamente engraçadas, é natural que você até crie alguma coisa ou expresse alguma coisa. Mas de uma maneira mais séria, né, sobre reflexões acerca do que são temas mais relevantes, como política, como posicionamentos críticos a respeito de qualquer tema, né, particular ou universal, na maioria das vezes a gente só compartilha ou curte, ou seja, dando sentido ao que eu falei antes, que meia dúzia comanda o conteúdo e a grande massa, né, só o replica, só o observa, só curte ou até discute, né? Tanto o curtir quanto o discutir não está muitas vezes relacionados à reflexão, ao pensamento individual, e sim há uma onda que é feita a partir do momento que alguém se manifesta. E alguém se manifesta sobre um assunto que você teve conhecimento, você concorda sem muita reflexão e você replica, e essa corrente vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Então, onde estaria essa tal crise da verdade? A crise se dá a partir do momento que, aparentemente, não se dá para saber o que é verdade e o que não é verdade. Antes do acesso universal, que eu acho positivo, apesar de tudo, aos meios de comunicação e a comunicação direta, né? Hoje qualquer pessoa pode escrever para milhões, milhares de pessoas, ainda que você não tenha muitos seguidores, ainda que você não tenha muitos amigos nas redes sociais, o que você escreve de determinada tema, né? Você colocando uma hashtag ou você escrevendo em páginas que são de pessoas que têm muitos seguidores, aquilo ali vai ser visto, né? E aquilo ali é somatizado. Então, você chega num ponto em que se alguém, de maneira mal intencionada, cria uma mentira, o termo conhecido é fake news, né? Mas eu vou simplificar chamando apenas pelo nome que realmente tem a fake news, né? Uma mentira, que muitas vezes nem é news, né? Daqui a pouco a gente vai ver falar de kit gay, de outras coisas loucas aí, que acontecem muito em questão de política, né?
uma das coisas mais afetadas pelas mentiras, né? Mas são coisas que não são tão news e são muito mais fakes, né? Muito mais mentiras, simplesmente. Então, a partir do momento que alguém coloca intencionalmente isso, se essa pessoa tiver uma quantidade grande de seguidores, ou conseguir fazer com que aquilo seja replicado, aparentemente aquilo ganha áreas de verdade, fazendo uma referência a Goebbels, né? O ministro de comunicações de Adolf Hitler, nada mais, nada menos que ministro de comunicações de Adolf Hitler, e que fez a propaganda nazista, né? E que em boa parte foi responsável por convencer os alemães de que o nazismo poderia ser uma coisa positiva, né? Demorou muito, ou demora ainda, né? Embora a Alemanha tenha superado em algumas partes do mundo, como o Brasil, por exemplo, o ideal do nazismo ainda permanece vivo, né? Como se ele fizesse algum sentido positivo para a humanidade. Sentido negativo ele tem vários. Então, o Goebbels criou aquela frase, né, que traduzindo do alemão para o português virou algo como uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Eu costumo dizer que uma mentira repetida 1000 vezes é uma mentira repetida 1000 vezes e continuará sendo uma mentira, ainda que seja repetida 1000, 2000, 3000, mas isso é uma coisa, digamos assim, mais ideológica da minha parte, né? A mentira continuará sendo mentira, mas de que adianta uma verdade do qual as pessoas não têm conhecimento? Uma mentira convincente, e que todo mundo conhece, ouviu falar, ela acaba tendo um peso muito maior na vida prática. Então, a guerra entre filosofia e senso comum, filosofia e ciência, conhecimento científico, é o que há. E senso comum é uma bobagem que todo mundo repete, essa massa de estúpidos. Só que essa massa de estúpidos, bem manipulada, ela tem poder. Ela tem poder. E, inclusive, o poder de transformar o senso comum em verdade. Para quem? Para o cientista, para o filósofo, para o estudioso? Claro que não. Mas para a massa. Então, se alguém chegar e falar que você fez isso de errado, ainda que você, cientista, filósofo, estudante, historiador, saiba que você não fez, se as outras pessoas do senso comum, 10, 20, forem convencidas pelo argumento de quem espalhou aquela mentira, de que você realmente fez, amigo, na vida prática, você fez e acabou. Então tem que se separar a vida ideal de vida prática, de vida real, né? A vida real, ela está sendo cada vez mais dominada pelo senso comum, né? Pela banalidade da mera repetição sem embasamento nenhum. E não dá para ficar ignorando. O grande problema dos intelectuais dentro da política, principalmente, e até de alguns professores, né, é que se esbaldam de conhecimento que morre dentro dele mesmo, porque não consegue se aproximar, ainda tem até um certo orgulho, dizer, isso aí é para poucos, isso que eu falo você não vai conseguir entender, e dar uma risadinha, né? Isso é uma estupidez tremenda, porque o conhecimento morre dentro daquele corpo, em vez de ser transmitido universalmente. E aí o senso comum comunica com mais eficiência. Eu falo uma bobagem qualquer, repito 1000 vezes, você assimila, independente de ser verdade ou mentira, aquela mentira vai ganhar áreas de verdade na vida prática. Aquela música horrorosa vai passar a ser boa, porque ela tocou 1000 vezes. Aquela ideia mentirosa vai passar a ser uma ideia verdadeira, porque ela foi repetida exaustivamente 1000 vezes. Aquilo que todo mundo acha ridículo vão passar a achar bonito, em termos de moda, digamos assim, porque influenciadores vão estar dizendo que aquilo ali é positivo. Então, meia dúzia de influenciadores, não estou falando só de internet, mas de uma maneira geral, eles serão capazes de determinar o que é verdade, como se a verdade pudesse ser determinada pelo homem. Ela só pode ser conhecida pelo homem, não determinada pelo homem. Porque senão o homem cria a verdade. E se é uma criação, obviamente, deixou de ser verdade. Mas isso tudo é muito bonito, mas não nos afeta na prática. Então, qual seria a solução? Partimos todos para o senso comum. Vamos então, ao invés de ser bons, vamos parecer ser bons. Porque o que importa, na verdade, é a aparência. Que adianta você ser bom e só se ferrar? Agora, se você for falso, articulado, dissimulado, sarcástico, irônico e conseguir parecer ser bom, aí você vai ser chamado para os melhores lugares, para os melhores empregos, para as melhores festas, terá os melhores pseudos relacionamentos. É isso, então? Abandonar a verdade? Vamos nos juntar à horda? Se não pode com eles, junte-se a eles? Não, definitivamente não.
A ideia desses vídeos não é dar resposta para nada. A ideia desses vídeos é criar perguntas. A inteligência, para mim, ela nasce da pergunta e não da resposta. A resposta, uma vez produzida, ela muitas vezes é apenas assimilada e consumida como alpiste, como comida, sem reflexão. É uma vaca, é um boi comendo pasto do lado de uma outra folha lá, de um outro mato, que talvez seja mais saboroso ao paladar do boi. Então você fica nessa, você fica só recebendo informações. Então a solução não é se juntar, né, ao gado, né? E eu estou falando gado com conotação política, claro, mas de uma conotação geral, aquelas pessoas que seguem as ondas, né? Seguem a onda, seja lá qual for, em qualquer segmento, no futebol, na roupa, na política, nas ideias gerais sobre tudo o que acontece na vida, sobre a vacina, né, sobre o que é certo e errado, ou seja, as pessoas que não pensam por si só e que simplesmente vão seguir na manada, né, que seguem meia dúzia de poderosos que detêm o poder da influência, né? Então a ideia não é se seguir, não é se juntar a essa manada. E também não adianta ficar do alto do morro bradando para essa manada que eles são manada, sem os alcançá-los, sem os atingi-los. Então qual seria a alternativa? Frequentar os ambientes da manada, participar do espaço da manada, mas mantendo a consciência de que aquilo ali é inócuo, é vazio, é nada. A palavra inócuo, vazio, tira o inócuo, bota vazio. Ou seja, simplificar o teu discurso, simplificar o teu vocabulário, mantendo a complexidade do raciocínio, mas entregando de uma maneira que qualquer pessoa consiga entender, ainda que com alguma dificuldade intelectual para o vocabulário. Então, simplificar o discurso, fazer o discurso de maneira simples, coisa que a gente aprende lá desde o jardim da infância, sobre a maneira correta de fazer uma oratória. Você não pode falar com uma criança como você fala com um adulto e vice-versa. Você precisa adequar o teu discurso e também precisa gerar empatia. E ninguém gosta de ser corrigido. Geralmente as pessoas ficam chateadas de serem corrigidas. Então não é para corrigir ninguém. É apenas para apresentar um outro lado despretensiosamente, com a pretensão, né, oculta de fazer com que aquela pessoa pense. Que você consiga apertar o botãozinho e gerar dúvida, sem fazer afirmações. Ao invés de afirmar o que você pensa, pergunte, e se fosse assim? E outra coisa, concordar no primeiro momento, ainda que de boca para fora, para só discordar num segundo momento. Essa dica é ótima para você mudar a perspectiva de pessoas que estão discutindo com você sobre o certo ou errado a respeito de uma questão, sobre o melhor ou o pior, sobre o que fazer ou não fazer. As pessoas já estão preparadas para receberem um não, para receber a discordância. Ó, vamos ver esse filme aqui, não aquele? Você já está preparado para ouvir a pessoa? Ah, não, prefiro ver o outro. Então, concorde no primeiro momento e assim que a pessoa vê que você concordou, ela automaticamente vai... Opa, peraí, eu achei que ele fosse brigar, ele não está brigando? Vou ouvir. E é isso que a gente precisa, ser ouvido. Mas não adianta ser ouvido e depois metralhar um vocabulário, uma forma complexa, intelectualoide, né, de comunicação. É falar o simples de maneira simples, de acordo com o seu interlocutor. Claro que se houver um nível maior de compreensão, você pode demonstrar de uma forma mais elaborada o teu raciocínio. Se houver um nível menor de compreensão, você adequa o seu vocabulário para uma linguagem que seja acessível, do cara que estudou a vida inteira para o cara que nunca pegou um caderno, nunca pegou um livro, mal sabe escrever ou não sabe nem escrever o nome. Então a comunicação é fundamental. E a comunicação, ela acaba fazendo com que essa crise da verdade fique bem evidenciada. Hoje em dia quem comunica melhor está certo. E não exatamente quem estiver certo vai estar certo. Então essa crise da verdade, ela passa por uma crise de comunicação daqueles que possuem o conhecimento, mas que não conseguem comunicá-lo, não conseguem transmiti-lo. E que muitas vezes até se orgulham disso. Tem uma frase de uma música do Engenheiros do Havaí, né, uma banda antiga dos anos 80, que ainda existe inclusive. Aliás, a banda não existe, não. O vocalista Humberto Jessica, que está em carreira solo aí, ativa e toca as músicas da ex-banda dele, em que ele fala assim na frase: eles têm razão, mas a razão é só o que eles têm. Então,
ter razão ou não ter razão, nesse momento, não é nem fundamental. O fundamental é comunicar. Agora, vai depender da índole. Você pode ter razão e melhorar sua comunicação para que essa razão seja clara para qualquer pessoa que dialogue com vocês, e eles também possam ter essa razão, esse conhecimento, essa sabedoria, ou você pode, sabedor da ausência de razão do seu argumento, também comunicar de forma que as pessoas acreditem em você, te deem razão, julguem que você está correto, mesmo você sabendo que você está errado. Seria uma má fé, mas é o que acontece. Então existe um lado da sociedade que está realmente sendo vítima disso, e um outro lado que não consegue se comunicar, ainda que tendo a razão, ainda que sendo o lado bom, o lado certo da história, se é que existe bom e mal, certo e errado. Mas enfim, em termos que seja mais fácil de vocês entenderem também, né? Eu não posso fazer um vídeo sobre a dificuldade de comunicação e criar uma dificuldade. Então, o certo e o errado passa pela comunicação. Essa comunicação do que é verdadeiro, do que é certo, do que é errado, ela tem que ser melhorada. Então, aqueles que detêm esse conhecimento e que não estão satisfeitos em verem grandes mentiras aos olhos do mundo parecerem grandes verdades, como a crise da vacina, né? A revolta da vacina era uma coisa que quando eu citava em sala de aula eu morria de rir, porque eu pensava, como é que esse povo foi tão estúpido de quebrar a cidade do Rio de Janeiro todinha, porque não queria ter vacina contra a malária, febre amarela e demais doenças que o Oswaldo Cruz tinha desenvolvido a vacina. E a gente vê isso acontecer agora. Se essa vacina for determinada como obrigatória, que é uma discussão que ainda não terminou politicamente, vai ter gente que vai querer destruir a vacina, que não vai querer ser vacinado, porque algumas pessoas mal intencionadas, porque não é só estupidez, isso não é só ignorância, existem, a grande maioria por estupidez e ignorância, mas aqueles que comandam, lembra aquela meia dúzia que tem o poder da comunicação, mentiram e mentem, né? Independente do que eles acreditam, a gente tem que ficar atento que muitas vezes a gente julga burro, estúpido, alguém que não é nem necessariamente burro nem estúpido, mas na verdade é apenas mau caráter, tem apenas má fé. A gente acha que a pessoa erra, mas na verdade a comunicação falha, é o projeto daquele ser humano. Então vamos ficar atentos à capacidade de refletir sobre aquilo que a gente recebe e principalmente o estudo, o conhecimento, o livro, a literatura, a pesquisa e a palavra-chave para concluir o vídeo de hoje, a reflexão baseada em questionamento. Você faz uma pergunta e a resposta que você receber tem que gerar uma segunda pergunta, e a resposta você receber uma terceira pergunta, uma quarta pergunta, e sempre as perguntas serão infinitas. Porque enquanto você estiver perguntando, você está aprendendo. Só tem certeza quem é idiota. E isso não me parece nem ser uma certeza. Valeu, galera, pela atenção mais uma vez. Se gostarem, clique aí no curtir. Se inscrevam no canal, por favor. A galera está vendo, mas não está se inscrevendo. E dessa maneira, vocês fazem com que o canal seja mais abrangente e tenha um alcance maior para que mais pessoas possam participar dessa reflexão com a gente. Ainda estou recebendo muito por mensagem as sugestões de temas, mas vou pedir para vocês que botem as mensagens, ao invés de mandarem mensagens privadas para mim. Muita gente fala, pô, legal, gostei, não sei o quê, estou seguindo, estou acompanhando, fala sobre isso. Então, coloca publicamente para criar discussão e ser uma conversa pública e não particular com as pessoas que estão aí seguindo o canal e estão apenas assistindo também, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Fui!